Olá, meus queridos, graça e paz. Mais um dia com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, nos concedeu de presente para podermos sermos gratos pela vida, para podermos meditar um pouco mais na palavra, que é o nosso manual de fé, manual de instrução, nosso manual de prática. Ainda mais nessa semana que antecede o carnaval, meus irmãos, devemos estar mais vigilantes, devemos estar mais conectados em oração, em leitura da Bíblia mesmo. Temos que nos voltar, meus irmãos, para as coisas do Espírito, fortalecer o nosso espírito, né? Com a palavra, com a mensagem do Senhor, com a nossa intimidade individual com o nosso Pai, nosso Deus eterno, né? Porque sabemos que essa festa que está por vir é uma festa muito sobrecarregada, é uma festa de muito tempo, uma festa que faz parte, né, da história de muitos países. Foi misturando e muita coisa, e ela é totalmente uma festa obscura, uma festa que tem todo tipo de pecado, desde o pecado da vaidade, do adultério, da prostituição, da idolatria, da desobediência. Então é uma festa totalmente voltada para a carne, para o pecado, e o pecado nós sabemos que nos separa do nosso Pai. O pecado é um dos principais atributos, né, coisas que nos separam do nosso Pai. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio nos trazer redenção, ele veio nos redimir dos nossos pecados, com aquele último sacrifício de sangue, né, que foi o sacrifício da própria morte do Filho de Deus, que é o Jesus Cristo. Deu a morte, deu a vida dele por nós, para nos redimir do nosso pecado. E sabemos que somos salvos em Cristo Jesus, porque ele foi o próprio Cordeiro que se fez, né, sacrifício, o Cordeiro vivo se fez sacrifício, e depois teve a ressurreição, né? O que ele nos tornou herdeiro do Pai, nos possibilitou de termos redenção do nosso pecado. Então não vivemos mais no tempo da lei, que a lei era tudo mortificar a carne, martirizar, era a lei que vivia, na época, aquele velho testamento, vivia sobre a lei, até que veio Jesus Cristo e nos trouxe a graça, que a gente fala, não é de graça, mas é de graça, mas não é de graça, porque devemos, pelo amor do nosso Deus, pelo convencimento do Espírito Santo, que nos traz essa graça, que nos traz o arrependimento dos pecados. Mas bem, meus irmãos, a meditação hoje é sobre essa semana que antecede o Carnaval, nós podermos nos fortalecer mais ainda, porque como é uma festa da carne, uma festa muito obscura, uma festa muito carregada, então a terra, porque não dá para ver, né, meus irmãos, mas onde tem essas festas de Carnaval, ela fica uma região, espiritualmente falando, muito sobrecarregada. É muitas coisas, é muita matança, é muito manifestações dos demônios, é muita manifestações das coisas ruins, né? Adorações, idolatrias também aos demônios. E há muitas coisas que sobrecarregam até mesmo o ambiente, o ar. E se não tivermos alicerçado, não tivermos, irmãos, com o nosso espiritual também fortalecido, né, na palavra de Deus, né, sob a proteção dos anjos do Senhor, do Espírito Santo, nós podemos até mesmo pegar algumas cargas negativas, meus irmãos. Então que venhamos nos alicerçar, venhamos nos preparar, como eles mesmos, as pessoas, né, os mundanos, as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de receber a luz, a graça, de entender, né, o verdadeiro, real sentido da vida aqui, dessa existência, eles ainda não tiveram essa oportunidade. Então ele anda nas trevas, então eles andam na escuridão. Então quem anda nas trevas entende coisas das trevas. Quem anda pela carne, quer satisfazer a carne, é vaidade, é adultério, tudo é liberado, tudo pode, é homem que se fecha de mulher, tudo aquilo que nós já sabemos. Quem anda segundo a carne agrada a carne. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que somos agora novas criaturas, nós devemos inclinar a nossa vida toda, nossos pensamentos, nossas vontades, nossos atos, nossos feitos para o Espírito, porque somos nova criatura, somos ungidos do Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, meus irmãos, a nossa meditação vai ficar em Romanos 8, onde fala do Espírito Santo de Deus, onde nos dá muito ensinamento para meditarmos muito. Esse capítulo 8, ele é um capítulo muito poderoso. Eu não vou ler todo porque ele é extenso, mas ele é um capítulo de muita reflexão.
Então, essa semana que está antecedendo o carnaval, nós possamos também buscar as coisas na Bíblia para fortalecer. Quem puder, meus irmãos, está sempre ali de joelho orando, jejuar também, que é uma coisa que mortifica a carne. Não tem coisa melhor para mortificar a carne do que o jejum. Nem que seja de 6 horas, de 12 horas, né, 24 horas, isso aí é individual, cada um escolhe, cada um faz, né, conforme o Espírito Santo nos instrui, conforme a gente pode ir galgando também, né. Cada um tem a limitação, e eu não sei limitações dos meus irmãos, então não quero deixar aqui estipulação de jejum para ninguém, mas que é uma maneira muito forte para poder mortificar a carne, ainda mais nessa semana agora, que a guerra espiritual, a batalha, que a carne limita com o espírito, vai estar bem acentuada, porque vai estar em volta mesmo, ao derredor ali, a energia que tem. Nós sabemos que existe essa energia, tanto a boa quanto a negativa. Então, que não venhamos brincar, não venhamos desdenhar e não venhamos ficar fracos, para que não sejamos alvo fácil, não sejamos miras para as setas, né? Pegarmos setas. Então, que possamos nos revestir, que nem fala lá em Efésios 6, das armaduras espiritual também. Mas a nossa meditação vai ficar hoje em Romanos 8. Eu vou ler alguns versículos do Romano 8, que fala assim, ó: está em Cristo para não pecar. Essa é a mensagem, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui ele fala que a nossa graça, a graça que Jesus trouxe, depois quando ele subiu, falou que deixou o Espírito Santo conosco, nos livrou daquela lei que muitas pessoas não conseguiam cumprir a lei, porque muitas leis eram bem pesadas, né? Era uma lei que custava muito sacrifício. Então a graça de Jesus Cristo, com essa graça que ele nos trouxe, que ele mesmo se sacrificou como um cordeiro, né, que foi no matadouro, esse sacrifício dele nos libertou daquela lei. Então, meus irmãos, continuando, que deu uma cortada aqui, mas eu vou continuar. Então, nos trouxe a graça. Então, por essa graça fomos salvos, graças a Jesus Cristo, né? Que nos trouxe, se sacrificou por amor a nós. E assim continua a palavra, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tudo isso Jesus Cristo fez por nós. Porque ele, naquela época da lei, estava sendo muito difícil as pessoas conseguirem, né, realizar todos aqueles estatutos da lei, e muitas vezes andava no pecado e depois ia lá, achava que ia matar um carneiro, um cordeiro, sacrificar, e continuava no pecado da carne. Então isso não era isso que Deus queria. Tanto é que ele mandou o seu Filho para nos ensinar, para com o sacrifício dele não querer mais sacrifício de cordeiro, de carneiro, que ele mesmo foi o próprio sacrifício vivo. Então isso é muito importante também, mesmo. Graças a Deus que nós estamos na graça agora, não mais na lei. O 4 fala assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, né? Aí no 6 fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, meus irmãos, e nós sabemos que nesse tempo dessa festa carnal, né, as pessoas que ainda estão na escuridão, as pessoas que ainda não conseguiram ser conduzida pela palavra, não conseguiram ainda ter a oportunidade de entender, elas automaticamente se inclinam para a carne, porque são os prazeres da carne que chamam a atenção dessas pessoas que ainda não têm essa luz, né? Porque o próprio Jesus fala na passagem, né? Fala assim: aquele que anda comigo andará na luz, não andará mais em trevas. Andará comigo na luz, porque ele é a própria luz. Então Jesus Cristo relata isso pra gente na palavra. E nós sabemos que Jesus Cristo é luz. E onde há luz, não tem como ter trevas, porque onde você está na escuridão, onde chega uma lanterna, uma luz, uma lâmpada, uma luz que acende, aquela escuridão, a escuridão automaticamente sai. Não tem como. A escuridão e treva não andam junto. Então, meus irmãos, quando fala aqui, que Jesus veio para se fazer cumprir o pecado da carne pela carne, que ele sentiu na carne dele, e sacrificou a carne dele, ele deu a vida dele, né, para nos redimir daquela lei, para nos tirar da lei e nos colocar na graça.
E que nós venhamos, meus irmãos, sempre ter em mente que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão. O sacrifício naquela cruz de Jesus foi para nos ensinar, não foi para facilitar. Foi para que nós venhamos entender verdadeiramente como prosseguir, como inclinar o nosso espírito para o Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos fugir da carne, da tentação da carne. Porque as tentações, até mesmo quando Jesus foi para o deserto, aqueles 40 dias, ser tentado pelo diabo, e a tentação do diabo era a tentação da carne. O diabo tentava Jesus na coisa da carne, tá com fome, faz essa pedra virar pão. Né? Você não pode, ele levou lá no alto pináculo, taca daqui, porque Deus falou que enviará anjos para segurar, né, tua mão, deixar você cair. Então tudo ele tentava ali na carne, no lado carnal. Então as tentações, meus irmãos, ela muitas das vezes vem dos pensamentos, né? Eu acho que é onde começa tudo, é o pensamento. Mas o que nos inclina à tentação mesmo é o nosso desejo carnal, é de ter, adquirir, é desejar coisa que não é nossa, é falar das irmãs, falar de outras pessoas, olhando para a carne, olhando para o corpo, olhando para os erros, né, meus irmãos? A maioria das tentações são carnais, por isso que a palavra também nos relata que o nosso espírito milita com a nossa carne. E aquele que a gente mais alimentar é o que fica mais forte. Então, que nessa festa da carne que está para começar, que nós vamos entender que é real, que esse mundo negativo, essa escuridão, esses demônios que se manifestam nessa festa é muito real. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem puder ficar em casa, jejuar, orar, buscar a Deus, é muito relevante isso para a gente nos fortalecer, irmãos. Fortalecer a nossa família, fortalecer o nosso elo com o nosso Pai. Sabemos que não é brincadeira, do mesmo jeito que existem os anjos do Senhor que nos protegem, que nos traz as bênçãos, o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que é o nosso consolador. Aqui Romanos também fala, aqui mesmo Romano 8, que o Espírito Santo ele ora pela gente com gemidos inexprimíveis. Esse mesmo lado espiritual do bem, de Deus, da paz, existe, é maravilhoso, é o que nós andamos, porque nós somos salvos pela graça, somos salvos pelo sangue de Deus, Senhor Jesus Cristo. Mas no mesmo tempo que existe esse lado maravilhoso, bom, existe o lado obscuro, meu irmão. E é muito real, os demônios existem, o capeta existe, é ruim, é mentiroso, ele veio para roubar, matar e destruir. Que nem fala em João, veio para roubar, matar e destruir, não veio para alegrar ninguém, são falsas alegrias. Nessa festa que vai ter agora, é tantas falsas alegrias que as pessoas já sabem, mesmo assim elas estão felizes, elas acham que estão felizes, mesmo sabendo que é a festa da carne, uma festa totalmente de invocação, manifestações demoníacas, que nada acrescenta para ninguém, nada de bom, porque aquele que está em luz não anda mais em treva, porque Jesus Cristo nos relata isso, é uma promessa. Então, as promessas de Deus é cumprida, porque Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Então, meus irmãos, a nossa meditação vai ficar hoje, quando os irmãos puderem ler, para poder fortalecer o espírito, né? Leia o Romano, medita em Romanos 8, tá? Capítulo 8, todo ele. Vocês vão ver quão poderoso é, quão maravilhoso é. E também, meus irmãos, na semana que antecede o carnaval, vamos fortalecer a nossa oração também com o Salmo 91, que é um salmo muito poderoso. Salmo, por mais que seja cântico de Salomão, que Salomão era levita, né? Ele tinha esse dom de música, né? Por mais que seja, a maioria dos salmos seja canções, mas eram canções para Deus, eram canções que exaltavam o nome de Deus, canções como se fossem verdadeiras adorações para Deus. E muitas das vezes ele estava em perseguição, ele estava em aflito, então é um tipo de oração muito forte. Então, como nós sabemos que essa festa da carne vai sugar muitas energias negativas, pegam muito mesmo, espalham, propagam, porque televisão, é jornal, é tudo, né? Todo mundo, as pessoas totalmente com segredos espirituais. Mas que nós devemos fazer a nossa parte, meus irmãos. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, nossa guerra é contra potestades, principados das religiões celestiais, o lado obscuro, né? E então nossa guerra não é contra nossos irmãos, não é criticar nossos irmãos que estão ainda na escuridão, não é julgar, nem apontar o dedo, nem se achar melhor. Nossa guerra não é sobre isso. A nossa guerra, primeiramente, é nós mesmos, nosso pensamento. O que pensamos acaba se manifestando também, né? Então temos que filtrar o que olhamos, o que vemos, quais as músicas que escutamos, o que deixamos entrar na nossa mente, fazer esse filtro, fazer a separação, meditação na palavra. A nossa guerra é espiritual. Claro que tem guerra também, né? Pessoas que fazem inimizade, pessoas maldosas, tem tudo isso, não estamos isentos disso. Por isso devemos
vigiar em tudo, né? Estar atento em tudo, ainda mais agora nessa festa da carne, muita briga, muita separação, muita traição, muita coisa carnal mesmo, que não é só o espiritual, mas carnal, mas influenciada pelas manifestações do demônio, do meio que as pessoas estão se permitindo estar. Então, nós devemos nos separar, viemos meditar na palavra, fortalecer o nosso espírito e adorar o nosso Deus, que é o Deus que nos protege em todos os momentos. Basta nós clamarmos, adorarmos o Espírito em verdade. Fazer uma breve oração, meus irmãos. Quem puder, feche os olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai por sermos filhos do nosso Pai eterno, por termos o discernimento de escolhermos a boa parte, de sermos separados, nos fazermos separados também, isso é muito importante, porque é tudo nosso querer, meus irmãos, e nosso Deus nos abençoa, conforme fomos buscando, entendermos, né, temos que ter conhecimento, nós vamos nos capacitando cada vez mais de entender e nos preparar, meus irmãos, para o que realmente importa, tá? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Pai soberano Deus, meu Deus querido, obrigado, Deus. Obrigado por mais essa noite, obrigado por ser, meu Pai, poder também demonstrar o Teu amor nas palavras, poder, Senhor Deus, ter o discernimento do que é bom, do que não é bom, como a Tua mesma própria palavra relata, Senhor Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus, que nós podemos tudo, bom Pai, mas nem tudo convém. Que nós possamos, Senhor Deus, ter discernimento do que iremos fazer, de como agir, Senhor Deus, para que possamos não entristecer o Teu Espírito Santo e para que possamos ser sempre, Senhor Deus, acolhido, orientado pelo Seu Divino Espírito Santo, Pai, que venhamos colocar na tábua do nosso coração os Teus mandamentos, estatutos e demos entendimento da Tua palavra, para que possamos nos deleitar das Tuas maravilhas, das Tuas promessas, que nessa festa, Senhor Deus, que irá começar há pouco tempo agora, alguns dias para frente, Senhor Deus, que o Senhor venha proteger todos os Teus povos, Senhor Deus, todos os Teus escolhidos, venha proteger aqueles que necessitam de Ti, Pai, aqueles que buscam em Ti, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, espalhar os Teus anjos por essas festas, Senhor Deus, espalhar Teus anjos por ao redor desse mundo, Senhor Deus, protegendo todas as pessoas, Pai, que pela ignorância ainda estão nas trevas, Pai, por não conhecer a Tua palavra, por não ter dito ainda uma oportunidade, que o Senhor possa os proteger também, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, entender o fundamento da vida, Pai, para que eles possam também se conduzir à luz, sair das trevas, Pai, porque nas trevas não tem nada, Senhor, de luz, porque a Tua palavra mesmo relata, onde está a luz, a treva sai em retirada, não fica as trevas, que o Senhor venha iluminar cada vez mais a mente dos meus irmãos, venha iluminar, Senhor Deus, que a Tua graça que nos alcançou, é que nos basta para vivermos em paz, que a Tua graça seja conosco todos os dias, meu Deus amado, que a Tua luz possa refletir sobre nossas faces, nos dando discernimento dos altos céus, nos fazendo entender a Tua palavra, as Tuas promessas e nos fazer separados, Senhor Deus, porque possamos andar na luz com o Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo relatou, Pai, que quem está com Jesus Cristo, quem está com Ele anda na luz e não anda mais em trevas, que nós venhamos nos revestir, Pai, venhamos andar na Tua luz, iluminada por Ti, Pai eterno, que Teu Espírito Santo seja o nosso condutor, que Teu Espírito Santo, nosso Consolador, possa nos estabelecer essa ligação diretamente com Teu trono, Pai, para trazer nossas bênçãos, que nós possamos estar protegidos, nossas famílias, estar protegidos dessa festa que irá começar, Senhor Deus, que terá várias manifestações demoníacas, que será uma festa muito obscura, Pai, mas que o Senhor venha nos guardar, nos guarde, Senhor Deus, envia Teus anjos para nos proteger, para que nós não venhamos, Senhor Deus, receber nenhuma energia negativa, nenhuma seta, Senhor Deus, que nós possamos estar blindados, que a nossa mente possa estar blindada, Pai, que o nosso coração também possa estar blindado com a Tua santa proteção, é o que eu te peço para todos os meus irmãos, que o Senhor possa germinar a Tua boa palavra, Pai, que possamos fazer parte da Tua promessa e andar sempre na Tua luz, Pai, em nome santo do Teu Filho amado Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai, e agradeço por tudo, Deus amado, obrigado, Deus, pela Tua benignidade que dura para sempre, obrigado pelo Teu amor incondicional, obrigado por, Senhor, ter nos amado primeiro, enviado o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, para a nossa retidão, para o nosso perdão, para o perdoar do nosso pecado e para que possamos ser salvos, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Agradeço, Deus amado, por tudo isso. Agradeço por tudo, Deus querido. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Deus. Meus irmãos, que nós possamos meditar na palavra, sejamos fortes, corajosos, não desanimemos, não venhamos nos desanimar com as batalhas espirituais que sempre vêm. Quanto mais nós buscamos, mais batalhas nós encontramos, mas mais forte nós
nos tornamos, porque a nossa força vem de Deus, a nossa força vem da alegria do Senhor. E quando Deus está alegre conosco, com o nosso caminhar, com a nossa sinceridade, com a nossa busca, nós sabemos que somos pecadores, nos humilharmos perante Deus e clamarmos a Ele pela misericórdia, então Ele fica alegre. Então a nossa força vem da alegria do Senhor. Que possamos ter uma boa noite abençoada, que o Espírito de Deus possa estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.